Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos na segunda aula da série sobre as classes gramaticais. Este é o segundo vídeo e nós vamos falar hoje sobre os artigos. A gente vai ver a diferença entre os artigos definidos e indefinidos, beleza? Então vamos para a aula. Você pode assistir a aula anterior clicando nesse card que está aparecendo aqui no canto acima, no canto superior direito, isso. Então você pode assistir a primeira aula e hoje nós vamos começar na segunda aula falando sobre artigos. Os artigos eles fazem parte da classe gramatical e a função dele, vamos colocar aqui, ó. A função dele é estar antes de um substantivo, sempre o artigo estará antes de um substantivo, isso é importante, tá? Os artigos estarão antes de um substantivo e a função dele é deixar a intenção dele é particularizar um substantivo ou indefinir o nome. E aí nós temos duas formas de classificar os artigos. Nós temos a forma simples dos artigos e a forma combinada, tá? O que seria a forma simples? A forma simples é a forma estudada nos livros de português, quando a gente trabalha com os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, eles também se classificam em duas partes. Nós temos os artigos definidos singular e os artigos definidos no plural. Então vamos ver aqui como funciona. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui a esse. Quais são os artigos definidos no singular? Nós temos a e o. E os artigos definidos no plural, as e os. Uma curiosidade aqui, os artigos eles fazem parte de uma categoria na classe gramatical que são aquelas, a classe variável, ou seja, os artigos eles vão variar de acordo com o gênero, se é masculino ou feminino, ou variar de acordo com o número, singular ou plural, tá? Então, os artigos eles são variáveis e aí a gente tem o singular, a e o plural, as e os. Os artigos indefinidos, tá? Só para deixar claro, os artigos definidos, eles vão particularizar um substantivo. Por exemplo, eu posso dizer, João comprou uma casa, que seria um artigo indefinido, uma qualquer casa. Mas eu posso dizer, João comprou a casa. Estou deixando de forma particular os substantivos, tá? E aí a gente tem os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, a gente vai generalizar o nome agora. Os artigos indefinidos, eles generalizam isso. E aí também eles se dividem em duas partes, singular e plural. O singular é uma, e o plural, uns, umas, tá? Então são esses as formas simples dos substantivos, dos artigos definidos e indefinidos, tá bom? Agora a gente vai ver a forma combinada desses artigos. A gente tem aqui algumas formas. Como ficaria a forma combinada dos artigos definidos? Quando eu falo forma combinada, é a combinação com a preposição mais o artigo, tá? Então, é possível somar a preposição, que você pode ver nas próximas aulas, a combinação entre um artigo e uma preposição. Por exemplo, preposição a mais o artigo o fica ao. É o caso do verbo obedecer. Obedeço a alguém. Obedeceu ao pai. Aí nós temos aqui, pessoal, esse aqui, ó, essa preposição aqui é a soma da preposição a mais o artigo a. Pronto. Deixa eu colocar aqui para você. Então, quando você vê esse acento aqui, que é o acento grave, conhecido também como crase, que é a soma da preposição a mais o artigo a. Essas são as combinações com artigos definidos e os artigos e as preposições, beleza? E a gente vai ver as combinações com os artigos indefinidos. Vamos lá. Os artigos indefinidos também são usados, essas combinações, por exemplo, a preposição em mais uma, tá? Por isso que é numa, que é em mais uma. Então, dá numa. Para não ficar em uma casa, a gente pode usar numa. Então, para você evitar problemas na sua redação, eu não recomendo você utilizar a combinação dos artigos indefinidos, somente os artigos definidos. Isso aqui, pessoal, dos artigos indefinidos, é mais utilizado em
em poesias, por exemplo, porque você tem a liberdade poética, você pode escrever dessa forma, tá? Beleza? Então essas são as combinações, as formas combinadas dos artigos. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu preciso que você entenda qual é a diferença da preposição para o artigo. Porque como vocês sabem, nós temos a preposição a e também a gente tem o artigo a. A diferença é bem simples. Como saber, professor? Quando você consegue trocar aquele a por um artigo indefinido, então ele é um artigo definido. Aquele a será um artigo definido e não uma preposição. Eu trouxe um exemplo aqui para você ver. Acho interessante sair com a saia curta. Ou seja, aqui eu estou particularizando qual é a saia. Por isso que eu utilizei o artigo a. Eu posso substituir essa a saia curta com uma saia curta? Uma qualquer? Sim, uma qualquer saia. Qualquer que você pode escolher lá. Mas tem que ser saia curta. Posso sim. Então eu posso dizer, acho interessante sair com uma saia curta. Aqui embaixo nós temos, ele foi à igreja. Eu posso dizer que ele foi uma igreja? Não. Não consigo fazer essa troca. Por isso que você já sabe que a ali não será mais um artigo, e sim uma preposição. Beleza? Então, assim, é bem fácil de saber. Conseguiu trocar pelo artigo uma ou umas? Pronto. Fácil, fácil, fácil. Pessoal, a gente termina aqui a aula sobre artigos. Artigos definidos e indefinidos são bem simples e fáceis de entender, tá? É fácil de entender. Então, não perca a próxima aula. Quero agradecer que você esteve até aqui participando com a gente. Não perca os próximos vídeos. Se você já gostou, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu, falou. Tchau!